Juízes capítulo 2, versos de número 6 a 10. Diz assim a palavra do Senhor. Quem achou diz amém. Depois que Josué despediu o povo, os israelitas saíram para ocupar a terra, cada um para a sua herança. O povo cultuou o Senhor durante toda a vida de Josué e dos anciãos que sobreviveram a ele e que haviam visto os grandes feitos que o Senhor havia realizado em favor de Israel. Então Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu com a idade de 110 anos. E sepultaram ele no território da sua herança, em Timate-Herés, na região montanhosa de Efraim, ao norte do monte Gás. Depois que toda aquela geração foi reunida a seus pais, surgiu outra geração que não conhecia o Senhor, nem o que ele havia feito por Israel. A mensagem de hoje é uma mensagem que mexe muito comigo, de uma maneira especial. Eu me lembro quando, há alguns anos atrás, eu viajei para o Egito e tive a oportunidade de conhecer a igreja que se reunia na caverna. É uma igreja que reúne milhares de cristãos em um país perseguido, em um país onde ser cristão é praticamente um crime, aonde se você é crente, você sofre retaliação. Deus formou ali, no lugar mais improvável, no meio de uma caverna, rodeado por uma cidade chamada Cidade do Lixo, uma igreja forte, uma igreja robusta, uma igreja de cristãos que não param de buscar a vontade do Senhor. Eu tive a oportunidade de ver um culto ali naquela igreja. O bispo, que aparentemente era convertido, estava pregando aquela noite. Ele pregava em árabe. E a minha curiosidade era de saber aquilo que estava sendo pregado. Eu, em inglês, pedi para um local me traduzir a mensagem, para que eu também pudesse passar para os meus colegas que estavam comigo viajando em português. E ele começou a discorrer a mensagem daquele bispo. Aquele bispo, ele pregava a respeito de família, sobre a importância de não se repetir os erros e os pecados dos pais, não cair na idolatria dos pais, não cair nos erros dos pais, nos pecados dos pais. Em uma cultura patriarcal, onde as crianças são criadas com o pai, o avô e o tataravô ali, tudo junto na mesma casa, uma família numerosa, a gente não tem ideia da força, da propriedade e do significado de um sermão desse naquela cultura. Foi um sermão confrontador para todos que estavam ali, inclusive para mim, que tremi todo, não parava de soluçar, e mal consegui traduzir a mensagem para os colegas que estavam comigo. Existem sermões e existem mensagens que têm a incrível força de mudar toda a nossa trajetória de vida. Eles mudam a vida da gente. São sermões que a gente traz na memória. Você não se lembra de tudo que eu preguei, nem tem o dever de saber todas as mensagens que eu preguei até hoje. Mas eu tenho certeza que existem alguns sermões na sua memória, no seu HD, que você carrega com você e consegue ver a sua vida, analisar os seus passos, a sua caminhada diante de Deus, entre antes e depois daquele sermão. Foi assim comigo. Daquela noite em diante, aquele sermão fez parte da minha trajetória de vida com Deus, fez parte dos meus aconselhamentos pastorais, fez parte de algumas ilustrações de pregações e sermões que eu próprio expus na igreja, aprofundou meu relacionamento com Deus. E é sobre isso que eu gostaria de pregar essa noite.
A gente está olhando para um texto confrontador, porque fala a respeito de uma geração do povo de Israel que abandonou a Deus, abandonou o único Deus verdadeiro, para seguir deuses falsos, para adorar falsos deuses. Caiu na mais profunda idolatria e miséria. Em um segundo eu gostaria que vocês, pais que estão com seus filhos, que essa noite vocês, se puderem, se os seus filhos estiverem perto de vocês, que vocês olhem no fundo dos olhos dos seus filhos. E que vocês imaginem agora os seus filhos, anos mais tarde, caindo na mais profunda idolatria. Eu não estou desejando que isso aconteça, mas para fins didáticos, eu gostaria que você imaginasse agora o seu filho daqui a alguns anos se adorando falsos deuses, se torna um bandista, se torna islâmico, muçulmano, se torna satanista, o que você preferir. Mas eu quero que você tenha essa imagem na sua mente por alguns segundos, porque isso já está acontecendo em boa parte do mundo. Hoje na Europa, nós temos um país inteiro mergulhado no islamismo. A Europa está vivendo hoje uma era pós-cristã. O continente que exportou missionários para o mundo todo, que tinham igrejas fortes, hoje essas mesmas igrejas se tornaram cafés, bares, mesquitas. A Europa hoje está vivendo um movimento pós-cristão de vida. Isso está acontecendo. Se você olha para o teu filho, para a tua filha e diz, isso não é possível, foi possível com Israel. A Bíblia nos conta que primeiro havia uma geração forte, uma geração que conheceu a Deus, uma geração que andou com Deus. Era Josué. Josué foi aquele que assumiu a liderança depois de Moisés. E ele foi uma pessoa que não aceitava o fato de que Deus falava com Moisés e não falava com ele. Em diversas partes da Escritura, você vai observar que Moisés ele subia no monte, Moisés ia falar com Deus, e Josué ficava logo atrás, esperando às vezes horas a fio, para que Deus terminasse de falar com Moisés, a fim de verificar se Deus não falaria com ele também. Moisés é morto, e o tempo de Deus falar com Josué começa. E ele usufrui de profunda intimidade com o Senhor. Josué viu milagres acontecerem no deserto. Ele viu o maná cair do céu. Ele viu o mar se abrir. Ele viu a nuvem que protegia toda a nação e impedia as sandálias de se desgastarem. Ele tinha intimidade com o Senhor, ele provava disso. E depois de Josué, a Bíblia nos relata nesse texto que veio uma outra geração. Uma geração que não viu os grandes feitos do Senhor, mas uma geração que escutou histórias. O mar se abriu. Deus falou com Moisés. Esses, os 10 mandamentos, são os nossos mandamentos. Esse Deus de Israel é o nosso Deus. Era uma geração que não tinha intimidade. Era uma geração que não tinha profundidade, mas que assentia Deus como religião. E aí a Bíblia nos revela que vem uma terceira geração. Uma geração que não sabia se os seus pais eram ou não eram mulheres ou homens de Deus. Sabiam que os seus avós eram. Essa geração, a terceira geração,
apontava para os patriarcas, apontava para os seus avós e diziam: vovô era um homem de Deus, vovó era uma mulher de Deus. Meu pai e minha mãe eu não sei, mas vovô e a vovó eram um homem de Deus, era uma mulher de Deus. E vovô e vovó morreram. Essa geração bebeu de energia espiritual que sobrou. Falou: esse é o meu Deus, vamos continuar. E essa terceira geração cai em um vazio. Cai em pergunta sem resposta. Cai em uma verdadeira crise. Porque não tem relacionamento com Deus. Não tem profundidade com o Eterno. Conseguiu ver nos seus pais apenas religião, mas não conseguiu ver relacionamento. Isso deveria encher o nosso coração de temor, irmãos. Porque aconteceu com Israel, pode acontecer com a sua família também. O oposto de crer em Deus não é ser ateu. O oposto de crer em Deus é adorar falsos deuses. E falsos deuses pode ser qualquer coisa. Não precisa ser necessariamente uma religião. Você há de concordar comigo que existem pessoas no mundo hoje que eles adoram e idolatram a felicidade. Ou seja, elas dizem o seguinte: eu tenho um Deus chamado felicidade e pela felicidade eu piso em qualquer um para cumprir os meus objetivos, porque eu tenho um Deus chamado felicidade, eu não vou parar, e essa felicidade é a minha e não a sua, que isso fique claro. Um falso Deus pode ser qualquer coisa. A gente precisa dar um nome para essas cadeiras. A gente precisa pensar no que aconteceu aqui, porque você vai ver que a história se repete. A gente vai chamar essa primeira geração, a gente vai chamar essa cadeira de compromisso. É a geração de Josué, a geração do compromisso. Essa geração aqui, a segunda geração, nós vamos chamar de café com leite. É a geração mais ou menos. É crente, pastor? Não sei. Às vezes é, às vezes não é. Na igreja é, em casa não é. Não sei dizer se é crente ou se não é. E essa terceira cadeira aqui, nós vamos chamar de crise. É como nós vamos chamar essa geração. Nós vamos chamar de crise. É a geração de pergunta sem resposta. É a geração do vazio existencial. É a geração que sabe muito bem aquilo que não crê. Não crê no Deus dos pais, não crê no Deus dos avós, mas também não sabe naquilo que crê. É uma geração que é muito boa em dizer o seu ateísmo, não crê no Deus da Bíblia, mas também não colocou nada no lugar. É uma geração do vazio. E essas três cadeiras, essas três gerações, elas norteiam as descendências escriturísticas, as descendências que estão na Bíblia. É muito triste sentar numa dessas duas cadeiras, você não concorda comigo? Vamos pensar um pouco nisso. Essa primeira cadeira. Quem sentou nessa cadeira? Abraão sentou nessa cadeira. Abraão sentou na cadeira do compromisso. Porque é uma cadeira onde quem está sentado aqui pensa o seguinte: primeiro eu, depois eu. Primeiro Deus, depois eu. Por exemplo, Deus pediu Isaac para Abraão. Deus pediu o seu filho. Aí Abraão chega para Deus e diz o seguinte: olha, dar o meu filho é a última coisa que eu queria fazer no mundo. Mas já que o Senhor pediu o meu filho, e eu não estou aqui para fazer a minha vontade, mas a sua vontade, então que seja feita a sua vontade. Primeiro o Senhor, depois eu, está aqui o meu filho. Essa geração, a geração de Isaac,
É a geração que pensa primeiro eu, depois Deus. É a geração café com leite. Você lembra do café com leite, quando você brincava de pega-pega quando era criança? Estava lá o café com leite. Ele estava lá, mas não contava. Estava presente no jogo, mas não estava jogando, não participava. Esse é o café com leite. É mais ou menos crente. É Isaac. O que é que você sabe sobre a história de Isaac? O que é que você sabe sobre a vida de Isaac? Os grandes teólogos dizem que Isaac é o filho de um grande pai e pai de um grande filho, mas que não tem muito para se falar a respeito da sua pessoa. Abraão tem história para contar, Isaac não tem história para contar. Isaac foi basicamente passagem. Vocês acompanharam em Gênesis. Irmãos, se lembram de histórias que se relacionam com a pessoa de Isaac. Isaac foi passagem. Isaac só passou o bastão para o seu filho. E a terceira geração a gente sabe quem sentou aqui. Jacó. O nome Jacó que quer dizer enganador, tecla SAP, pilantra, mentiroso, estelionatário. Jacó sentou aqui. Então a história bíblica se repete e a gente consegue ver que a geração café com leite, a geração mais ou menos, não consegue passar bem o bastão para outra geração. Quem mais sentou na cadeira do compromisso que vocês se lembram? Eu vou te dizer quem sentou naquela cadeira. Davi. Davi sentou na cadeira do compromisso. Ele é o homem segundo o coração de Deus. E não se enganem. Quando a Bíblia chama Davi de um homem segundo o coração de Deus, não está dizendo que ele era perfeito. Está dizendo que ele era autêntico. É isso que está dizendo. Quando o profeta Natan chega para ele e fala, olha, você pecou, Davi, ele diz, eu pequei sim. Ele não diminui o peso do seu pecado, ele não transfere responsabilidade, ele não desconversa, ele cai em um profundo choro de arrependimento. Propõe 2 salmos que ilustram aquele momento, o 51 e, salvo engano, o 32, que evidenciam o peso do arrependimento que Davi teve ali. A Bíblia, quando fala sobre homens e mulheres que sentam na cadeira do compromisso, não está falando de perfeição, mas está falando de autenticidade. Está falando de sinceridade. E quem sentou na segunda cadeira? Quem que veio depois de Davi? Salomão. E o que a gente pode falar de Salomão? Salomão ele era mais ou menos. Salomão começou bem. Se você se lembra, ele começa o seu reinado pedindo sabedoria para Deus. Não pede ouro, não pede prata, riqueza, poder bélico. Ele chega para Deus e diz, olha, Senhor, eu quero sabedoria para guiar o seu povo. Começou bem. Mas tem um detalhe. Deus ele mandou que os reis de Israel, eles não acumulassem bens, ouro, cavalos, exército e mulheres. Deus mandou com que os reis de Israel não acumulassem bens, exército e mulheres. E Salomão acabou acumulando todos os 3. Ele tinha uma tática de guerra bem interessante para conquistar e para poder expandir o seu reino. Por isso que o reino de Israel viveu o seu maior auge de prosperidade no reinado de Salomão. A estratégia dele era a seguinte: quem é o rei do território tal? É Beltrano. É? E a filha dele é bonitinha? É bonitinha. Então tá bom, eu caso com ela. E aí ele casava com a filha do rei e expandiu o seu reino. Quem é o rei do território tal? É o ciclano. É mesmo? E a filha dele é bonitinha? Não, não é não. Então vai lá e mata todo mundo e vamos expandir o reino. Ora casando e ora matando todo mundo.
ele conseguiu expandir o seu reino, tinha muitas propriedades. Você se lembra da rainha de Sabá? A gente conta na história bíblica dominical que Salomão foi um rei sábio, que a rainha de Sabá atravessou e viajou a fim de se encontrar com ele e beber da sua sabedoria. Mas irmãos, se você for ver aquela passagem, Salomão ele ostenta a sua sabedoria, ele ostenta os seus bens, ele ostenta o seu ouro, e ele inclusive tem um filho com a rainha de Sabá. E assim, de conquista em conquista, de mulher em mulher, ele tinha 700 oficiais e 300 por fora, ele vai expandindo o seu reino. E de mulher em mulher, um dia chega a 130. E a 130 um dia chega para Salomão, de manhãzinha, com uma carinha meio triste assim, burrada. E ele fala: o que foi, minha querida? Ah, sabe o que é? É que o templo do Deus do meu pai, lá na terra dele, está tão caído, está tão para baixo, não tem dinheiro para pagar os sacerdotes, não tem nada que adorne aquele templo, eu estou tão triste. Aí Salomão: não seja por isso, minha querida. Eu assino um cheque para o seu pai, vai lá e manda ele reconstruir o templo do Deus dele. Salomão deve ter pensado: é uma terra distante mesmo, não tem problema, vou lá, vou investir no Deus falso do pai dela. Mas a 130, ela chega lá na arena, na onde estão as outras meninas, aí ela chega com o cheque de Salomão, ela faz assim: olha só, o cheque que Salomão me deu, olha. Porque que graça tem você ter vantagem se você não ostentar essa vantagem? E ela chega e mostra para as demais. Aí no dia seguinte, Salomão se encontra com a 280. Aí Salomão fala para ela: você é a única. Aí a 280 fala: peraí, eu única? E o cheque lá que você deu para 130? Aí Salomão fala: não seja por isso. Eu faço um cheque 2 vezes maior para você. Vai lá e reconstrói o templo do Deus do seu pai. Aí ela vai lá e faz o mesmo procedimento. Aí no outro dia, já tinha 720. E a 720 diz o seguinte: olha, prova que você me ama. Prova que de todas eu sou a preferida. Eu não quero nem prata e nem ouro, mas eu quero um poste ídolo do Deus da minha terra aqui em Jerusalém. Só quero isso, não precisa fazer mais nada. E Salomão abriu o seu coração para a conivência e falou: tudo bem. E ele construiu o templo para o pai dela. Construiu para 720, construiu para 001, para 002, 003, 004. E Juízes capítulo de número 11 diz que no final da vida de Salomão, a nação de Jerusalém estava mergulhada na mais profunda idolatria. É isso que nos revela a Escritura. E aí veio quem? Senta aqui nessa última cadeira. Passamos por Davi, compromisso. Salomão, que é mais ou menos quem senta na última cadeira? Roboão. E Roboão era um Deus fajuto, era um rei fajuto, era um rei fraco. Ele teve a grande proeza, ele conseguiu dividir o reino do pai dele. A crise dele para com Deus, o vazio existencial dele, afetou toda a nação de Israel. Só sobraram 2 tribos para ele. O restante das tribos foi ser submissa, foi ser governada por um outro rei. Roboão conseguiu dividir o reino do seu pai, que deixou ali tudo arrumadinho para ele. É possível que isso aconteça na sua família. Se você for um crente mais ou menos,
você tem grandes chances de colher uma terceira geração fraca, uma terceira geração ímpia. Sabe como é que o Novo Testamento chama a cadeira do compromisso? Sabe como é que o Novo Testamento chama quem senta lá? Quente, espiritual. Sabe como é que o Novo Testamento chama quem senta aqui nessa segunda cadeira? Morno, carnal. Sabe como o Novo Testamento chama quem senta na terceira cadeira? Frio, natural. Esse é o conceito dessas três gerações no Novo Testamento: quente, morno e frio. E a palavra de Deus diz assim no livro de Apocalipse: quem dera você fosse frio ou você fosse quente. Mas porque você é morno, eu vou vomitar você da minha boca. A palavra de Deus está dizendo: olha, mais vale aquele que diz o seguinte: eu não creio no Deus da Bíblia. Mais vale aquele que diz o seguinte: olha, eu não acredito em Deus, o meu Deus é outro. Mais vale esse cara aqui do que aquele que acredita mais ou menos. Do que aquele que não sabe se ama a Deus ou se não ama a Deus. A segunda geração, a gente não sabe dizer se é joio ou se é trigo. E se você não sabe, os filhos dele também não sabem. É a mulher de oração com língua afiada que destrói os filhos no almoço. Os filhos não sabem se ela é crente ou se não é. É essa mulher que está sentada aí na cadeira mais ou menos. É os que têm vida dupla. É os que mentem, é os que dissimulam. Vivem um mundo de fantasia, de ilusão, enganando a si mesmos, achando que são crentes, quando na verdade não são. E é esse povo que senta aqui nessa segunda cadeira, que dá munição, que entrega balas para a terceira cadeira poder atirar contra o Senhor. Eu sou um frustrado, porque o meu pai não era crente de verdade. Quantas vezes a gente já ouviu: olha, se ser crente é isso aí, eu prefiro não ser. De quem que esse povo da terceira cadeira está falando? Está falando de Davi? Está falando de Abraão? Está falando de Josué, daqueles que amam a Deus? Claro que não. Está falando desse que senta aqui e não chove nem molha. Está falando desse que senta aqui e não sabe se ama a Deus de verdade. Que é morno. É disso que esse povo geralmente está falando. Eis o motivo de quem senta na terceira cadeira continuar em crise. Eu não estou aqui falando sobre ser evangélico, sobre ser da ICVC. Eu gosto da ICVC, eu gosto da Igreja Cristã Verdade da Cruz. Se você me perguntar o que eu acho das doutrinas, eu vou dizer: eu acho que fazem sentido. Se você me perguntar do povo, eu vou falar: olha, eu acho que a gente vive da melhor maneira que a gente pode. Se você me falar das reuniões da liturgia, eu vou falar que eu gosto. Mas eu não estou falando disso. Eu estou falando daqueles que querem viver a vida cristã de maneira autêntica. Porque o que conta no final das contas não é a doutrina, não é a doutrina que está em jogo aqui essa manhã. É o seu compromisso, o seu amor com Deus. É quem está sentado naquela cadeira do compromisso e diz: primeiro Deus, depois eu. É isso que conta. É aqueles que dizem o seguinte: olha, eu estou comprometido com Jesus e por conta do meu compromisso com Jesus, eu vou escolher algo que o glorifique, eu vou fazer o que glorifique, eu vou falar para eu glorificar. Toda a minha vida vai ter Cristo no centro.
E algumas pessoas podem perguntar, e eu quero ressaltar aqui, se você me perguntar se eu vivo tudo que eu prego, eu vou falar, claro que não. Eu não vivo tudo que eu prego. Mas ninguém chora mais por viver, por não viver tudo aquilo que prega do que eu. Eu não vivo tudo que eu prego, mas eu choro por tudo aquilo que eu não consigo viver. E assim, o meu filho ou os meus filhos, eles não vão usar a minha vida como argumento para a descrença deles. A minha vida não vai servir de plataforma para que eles possam se desculpar e dizer, eu não sirvo a Deus porque o meu pai não serviu. A minha vida dupla para justificar as suas descrenças. Eu não estou dizendo que se os seus filhos não servem a Deus, é culpa sua, necessariamente. Não é isso que eu estou dizendo. Mas se os seus filhos não servem a Deus, você deve sim rastrear a sua vida, pensar se você está andando em autenticidade e em verdade diante de Deus. O que eu estou falando dessa manhã, para você que quer sentar na cadeira do compromisso, é sobre o almoço de domingo. É o que você fala no telefone. É o desabafo com os seus amigos. É os comentários sobre o seu cunhado, sobre a sua cunhada. Os comentários que você faz do seu pastor. É as suas reclamações. Essa geração de hoje é uma geração que ouve com os olhos. Eles querem ver a vida do profeta. Eles querem ver a vida da profetisa para perceber se existe verdade em seus caminhos. A frieza espiritual da sua casa é o que vai formatar o coração dos seus filhos. Isso é preocupante. Os seus filhos olham para você e sabem muito bem aquilo que você valoriza e aquilo que você despreza. E não tente de maneira nenhuma fazer com que os seus filhos valorizem aquilo que você não valoriza. Ou fazer com que os seus filhos desprezem o que você valoriza. Você vai perder o seu tempo. Irmãos, ainda há esperança para você aqui essa manhã. Talvez você avalie a sua vida, perceba que você está sentado em uma dessas duas cadeiras aqui da ponta. Nenhuma dessas duas cadeiras é um bom lugar de sentar. Mas Gênesis 32, que nós lemos, evidencia a vida de Jacó. E Jacó ele já sentou nessa terceira cadeira. Mas Deus tocou a sua vida, tocou a sua consciência, tocou o seu coração, de modo que ele conseguiu sentar lá na primeira cadeira, na cadeira do compromisso. Na cadeira que diz, primeiro Deus, depois eu. Ainda há esperança para você. E se você é a primeira geração de cristãos na sua casa, que privilégio que você tem de sentar nessa cadeira, na primeira cadeira. Faça uma boa caminhada para que a sua descendência não seja prejudicada. Davi, Moisés, Abraão, vez por outra passaram nessas duas cadeiras. Vez por outra deram uma visitadinha e sentaram nesses dois lugares. Mas eles tomaram uma atitude diante de Deus e conseguiram sentar lá na primeira, de modo que Deus não se envergonha de ser chamado Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó.
Você pode olhar para a tua vida hoje e perceber que você ainda não é tudo que você será. Que você não pode mudar aquilo que você foi. Mas com certeza você já não é mais a mesma pessoa. Toma cuidado com os teus filhos. Toma cuidado com o bastão que você passa para eles, com o legado da próxima geração. Porque isso pode acontecer com vocês. Isso pode acontecer na sua família. Jesus Cristo morreu e ressuscitou para que você sentasse aqui. Então não ouse sentar em uma dessas duas cadeiras. Não tenha coragem de fazer isso. Tome uma posição diante de Deus hoje e sente, para a honra e glória do Senhor, nessa primeira cadeira aqui, a cadeira do compromisso. Eu quero convidar você para avaliar a tua vida essa manhã. Fica de pé, vamos orar. Feche os teus olhos.